Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde de Cristo aí para vocês que estão me assistindo, me ouvindo. Gente, eu só quero compartilhar uma coisa com vocês, não vou entrar detalhadamente. Quem é da IPDA vai entender o que eu estou falando, né? Gente, é o seguinte, procurem ser espirituais, procurem saber separar as coisas, né? Durante meus anos de igreja eu vi coisas que, nossa, diz ser espiritual, mas se fosse espiritual, não fazia acepção, não fazia divisão, não fazia escolhas de si mesmo, assim, vamos dizer. Eu vi uns vídeos no canal de YouTube esses dias, né? E aquele vídeo me entristeceu muito. Eu não vou entrar em detalhe quem é a pessoa, mas vou citar desse jeito. É um vídeo de uma das pessoas da família Miranda. Aí eu falei assim, agora eu tenho certeza que de fato a Deus é amor, está morto espiritualmente. Rabassunai. Se de sim, alguns vivem espiritual, claro que há. Aqueles que guardam e zelam pela doutrina, pela palavra de Deus. Para muitos, usos e costumes é uma coisa do homem, mas não é que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que o povo de Deus ele guarda os bons costumes. E eu creio que a santificação, sem o qual ninguém verá Deus, ela vai muito além de uma mudança aqui dentro, mas também tem que ser aquela que reflete aqui para fora. Eu sou um exemplo vivo que ainda estou sendo muito mudada por Deus, porque os anos que eu tenho de igreja, eu passei cada situação desagradável que eu não vou entrar em detalhes a vocês. Mas eu passei por cada coisa que a gente se entristece com coisas que a gente vê no ministério. E eu vi uma coisa que me entristeceu muito de um das pessoas da família dos Miranda. A irmãzinha lá pegando o microfone e falando assim. Ela usou uma passagem que eu acho que é dos Atos Apóstolos. Porque na época dos Atos Apóstolos não tinha esse negócio de um é mais e outro é menos. Não, ela um ajudava o outro. Ela não tinha esse negócio de um tá mais classe alta, outro lá embaixo. Não. Ela, quando um tinha mais do que o outro, o que tinha mais dava para aquele que tinha menos. E uns ajudavam os outros simplesmente. E aí, no áudio, essa irmã falava tipo assim: quando você for comprar 1 quilo de carne, compra meia carne, compra 1 quilo. E a outra parte você doa por dinheiro, né? Doa dinheiro para a igreja. Quando eu vi isso dessa irmã, eu falei: agora eu tenho certeza que esse ministério realmente tá com um pensamento muito, parece que é para isso aqui. Eu vou compartilhar um pouco da minha vida para com vocês. Vou repetir. Essa irmã falou, ela quis fazer uma comparação que, de acordo, né, com a época bíblica, quando um tinha 1 quilo de carne, a outra metade dava para o outro. Mas ela quis usar essas passagens para dizer que quando você for comprar 1 quilo de carne, em vez de comprar 1 quilo, você compra meio quilo. E a outra parte financeira você dá para a igreja. Aí eu parei para pensar que a Igreja de Deus Amor tem milhões, querendo ou não tem milhões, querendo ou não tem milhões. Eu gosto muito de Davi Miranda, fui selado com o Espírito Santo. Quando eu comecei a falar em língua, eu entendi claramente com o passar do tempo que o Espírito Santo estava falando assim: não estão mais guardando os ensinos de Davi Miranda. O povo que outra hora ouviu os ensinos de Davi Miranda não foram guardando. Querendo ou não, ele é ser humano, na minha opinião, cometeu sim. Porque pelo menos que eu fiquei a saber é que os milhõezinhos está sendo alguns aí divididos entre os próprios familiares. E quando se trata da obra de Deus, a gente não pode se enriquecer com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é para ajudar o próximo, fazer caridade, aumentar sim, porque não, o número de igreja, falando do reino de Deus, da salvação, mas uns ajudando de fato os outros. Não fazendo com que a igreja em si cresça, financeiramente falando, e os outros estão lá querendo não perecendo, vivendo até às vezes de... Eu não vou dizer... mendigando seria talvez a palavra. Mendigando talvez seria a palavra. Então, eu vou falar mesmo. Para completar. Quando aquela irmã no vídeo falou aquilo, eu me entristeci. E eu falei assim... Gente, quando meus pais eram juntados, todo final de semana tinha churrasco aqui em casa. Quando meu pai era juntado com minha mãe, todo final de semana tinha churrasco em casa. Não é à toa que era gordinha. Aqui em casa nós era gordinha. Só minha irmã mais velha que era mais magra. Mas eu e minha irmã Sueli, que somos de sangue assim do pai,
nós duas era gordinha. A gente foi engordando no dia a dia, coisa e tal. Você sabe quando é que eu emagreci de verdade? Uma vez eu fiz dieta, emagreci. Mas eu sei dizer pra vocês que uma vez, quando eu realmente emagreci, foi depois que meus pais se separaram. Meu pai ajudou a gente financeiramente, sim, até um certo ponto. Papai ajudou a gente a ter máquinas de costura para viver da costura. Depois que a gente começou a viver da costura, ficamos em altos e baixos. Inclusive, o nosso nome sujou por causa da costura. Ficamos sem costura e com um certo tempo, porque o tecido que era malha só virou aquele que não estica e a gente não tinha a tal da interlock. E isso afetou muita gente. Quem mexe com costura vai entender do que eu tô falando. E então, aquilo afetou a gente. Minha mãe ficou com o nome sujo, minhas duas irmãs, a mais velha e a mais nova ficou com o nome sujo, incluindo eu. Ficamos com os nomes sujos. E quem disse que é fácil limpar? Né? Então, o que a gente ganhava até que bem. Mas quando se foi-se a malha e inventaram aquele tecido que não estica para trabalhar com aquilo, nos prejudicou. Nós trabalhávamos o dobro ou talvez até o triplo para ganhar uma merreca. Essa que é a verdade. Um dinheiro que não era suficiente. Então teve uma época que, para mim, Suzane, eu ficava me humilhando tendo que pedir meu pai, porque minha mãe não queria pedir. Eu que sou a filha, a minha mãe falava assim, não, você é a filha, você que tem que pedir. Eu que sou a filha mais velha, né, entre eu e minha irmã mais nova, eu que sou a mais velha. Eu me sentia querendo não humilhada de ter que pedir dinheiro ao meu pai para poder fazer compra para casa. Aí tá, passou-se o tempo. Graças a Deus, eu não lembro direito, mas teve um momento que esse negócio de ficar pedindo dinheiro ao meu pai cessou, graças a Deus. Eu tenho meu trabalho próprio, que é aluguel de imóvel provençal. E graças a Deus, claro, tive esse registro no começo do meu pai, também tive da minha mãe, inclusive, né, da minha irmã, que mora em São Paulo com o marido dela. E graças a eles, né, eu consegui hoje em dia ter o que eu tenho, mas é claro, primeiramente a Deus, que se não fosse a mão do Senhor, eu não teria esse sonho concretizado, que era um... Eu não lembro pela palavra certa que eu tenho que falar com vocês, mas eu fiz tipo um... Não é propósito, mas eu falei pra Deus, eu queria que Deus me abençoasse com a de uma provençal, né? Um negócio aí que eu fiz com Deus, eu só sei que antes de vencer a data, Deus me abençoou com o meu trabalho de costura. E aos poucos eu fui comprando meu material de trabalho parcelado. No começo, para fazer a entrega do aluguel de provençal, meu pai que me ajudava com o carro dele. E com os tempos, sim, eu não quis mais fazer aluguel de provençal com meu pai, porque meu pai é espírita, meu pai é macumbeiro, e meu pai falava mal dos crentes para mim. E aquilo estava me entristecendo muito. Que toda vez que meu pai fazia uma entrega comigo para algum crente, meu pai já querendo não falava mal. Tá entendendo? Então fui me afastando, porque isso me fazia de uma forma mal. Ah, Suzane, é o inimigo, pode ser o inimigo, mas ele anda com o inimigo, né? Então, dá licença. Aí, então, gente, falando de alimentação, chegou um dia, né? Infelizmente, a minha mãe veio a falecer. Minha mãe faleceu. E, apesar disso, graças a Deus, não faltou alimento aqui em casa. Graças a Deus, eu não dependi do meu pai. Graças a Deus. Então, gente, o que eu quero falar para vocês, tem coisas que entristecem o coração de Deus. Onde já se viu uma mulher que não lhe falta carne vermelha, carne branca? Se quiser comer lagosta, esses camarão, seja, né, qualquer tipo de animal aí que é considerado caro, tem condições de comprar. E o pouco do povo ainda quer tirar. O povo já dizima, o povo já oferta. E ainda tem outros projetos para de alguma forma tirar dinheiro do povo. Então eu sou completo falando assim, acorda, povo meu. Acorda, povo meu. Porque você também tem uma vida, você é ser humano, você tem sonhos para realizar. Estou falando, não deixe de ajudar o próximo, não deixe. Mas tem coisas que tem gente que tá cheio do dinheiro e ainda quer tirar o pouco que você tem. Acorda, povo meu. A paz do Senhor. Vou compartilhar um pouco de vocês a minha história. Porque eu fiz esse canal no YouTube com a intenção mais de postar as coisas que eu faço na igreja, que é tudo de coração. Mas tem coisas que é de cortar o nosso coração.